Oh boy, esse é mais um vídeo falando sobre coisas, é o grande retorno dessa grande série que todo mundo adora. Não, na verdade, esse é um vídeo meio improvisado. É um retorno do falando sobre coisas, né? Eu vou fazer outro, mas vai ser roteirizado, esse daqui tá sendo bem improvisado. Aí eu decidi juntar dois assuntos em um, porque eu acho que é dois desenhos que não tem muita coisa pra falar. Que é o Mickey Mouse Works, conhecido no Brasil como O Camundongo da Disney. Nome ridículo pra caramba que até hoje eu não entendo da onde tiraram esse nome. E o outro é o novo Pica-Pau, não o novo de 2018, o novo Pica-Pau do ano 2000, eu acho, ou do 1999, eu não sei. Esses são dois desenhos que eu acho que as pessoas subestimam pra caramba. Esses dois desenhos são bons pra caramba, são uma boa reforma, não reboot, mas são uma boa reforma, uma continuação dos desenhos clássicos. Na minha opinião, o Mickey Mouse Works, né, o camundongo da Disney, ele é realmente muito bom, ele tá mais modernizado, né? O bom dos personagens da Disney é que você pode modernizar eles e colocar eles em qualquer universo que eles vão funcionar. Diferente de alguns personagens do Looney Tunes, os únicos que dá pra fazer isso, na minha opinião, é o Patalhão e o Gaguinho. Mas ele lembra assim mais os quadrinhos do Mickey, né? Já que eles duraram mais tempo que o desenho. E pra quem não sabe que desenho eu tô falando, é essa polícia passando. Pra quem não sabe que desenho eu tô falando, era os curtas que passavam durante a House of Mouse. Todo mundo conhece a House of Mouse? Mas eu tô falando do desenho que veio antes da House of Mouse. Cara, eu adoro esse desenho e todo mundo falava mal, mesmo na época. Uma coisa que eu não consigo entender e, tipo, até hoje as pessoas falam mal daquele desenho. Aquele desenho não é ruim, mano. Não é diferente, totalmente ao contrário. Aquele desenho é realmente bom. É, assim, eles modernizaram os personagens, mas não ficou aquela coisa chata, tipo do TV Quack, ou até mesmo um pouco do DuckTales. E isso clássico, né? Então, eles tá os Mickey lá, os personagens dos anos 30 e 40 no mundo mais moderno, mas isso não descaracteriza o universo deles, nem os personagens. Mas uma coisa boa nesse Mickey Mouse Works é que, em muitos aspectos, ele é até melhor que o original. Não na casa da animação ou visual, né? Mas tem muitos elementos que foram melhorados nessa versão nova. Uma coisa estranha nesse desenho é que o Mickey, ele tá um personagem melhor do que o Pato Donald até nessa nova versão. E tá um personagem até mais engraçado que o Pato Donald, incrivelmente. E, incrivelmente, o Pato Donald nesse desenho, ele não é um personagem tão bom, ele não é tão engraçado, mas ele é um bom personagem secundário nesse desenho. Enquanto acho que o Pateta é a coisa mais engraçada do mundo nesse, nesse desenho. Principalmente naqueles desenhos que é o tutorial de como fazer alguma coisa, né? Que tem aquele narrador do Jojo. Que, cara, eu adoro esse narrador até hoje. Um dos meus favoritos é Como Ser um Fantasma. Aí o narrador ensina o Pateta como ser um fantasma ou como ser um torcedor. Aí ele ensina o Pateta como ser um torcedor. Não, o vídeo ele ensina o Pateta como ser um torcedor. E o Pateta sofre pra caramba. Cara, mas esse desenho é hilário, mano. E ninguém deu bola na época e hoje em dia esse desenho é considerado trash, como assim? Mas as coisas que eu, nesse Mickey Mouse Works, que eu considero melhor do que nos desenhos original do Mickey, é que o Mickey agora ele tá com uma personalidade mais definida, né? Todos os personagens estão com as personalidades mais definidas com o passar do tempo, né? As personalidades que eles já evoluíram durante todas as décadas que eles viveram. E o Mickey, ele não tá censurado nessa versão. Dá pra ver que no Mickey clássico, eles censuravam bastante o Mickey. Eles não deixavam o Mickey fazer um monte de coisa. Isso é até falado em documentários sobre o Mickey. Como, por exemplo, o Mickey fala nos documentários, né? Nos documentários. Que o Mickey não podia perder a paciência, aí por isso eles criaram o Pato Donald. E o Mickey não podia ser burro, daí eles criaram o Pateta. Mas aí, nesse Mickey Mouse Works, o Mickey tá com todas as personalidades. O Mickey perde a paciência, chega a xingar a Margarida e tudo mais. Tanto que no clássico, o Mickey fica até ausente. Tanto que o Mickey muitas vezes ele some do episódio, no desenho clássico, né? Aí o desenho ou foca no Pluto ou foca no Pato Donald. Tipo, nos dois se ferrando de forma feia, né? Aí o Mickey some do nada. Um dos que eu lembro que é muito ruim é um do Piquenique. Esse é bem antigo, hein? Acho que o Pateta nem existia nessa época. Não, ou existia, mas ele era só um personagem de fundo lá, que era o Deep Dog. Ele ainda não era um parceiro do Mickey. Que é assim, o Mickey e o Pato Donald eles levam os órfãos pra um passeio de piquenique no parque. Daí o Mickey vai brincar de cabra cega.
Aí eles vendem o Mickey e o Mickey some. O Mickey não aparece mais no episódio, ele só aparece nos 2 primeiros minutos. Aí o resto do episódio é os órfãos torturando o Pato Donald de forma horrível. Tanto que não é engraçado, tipo, só é doloroso ver o Pato Donald se ferrando lá. É uma forma não cômica, é doloroso, realmente. Aí muitas vezes isso acontece com o Pluto também, tipo, o Mickey aparece no comecinho, aí o Pluto vai atrás de uma topeira. Eu tô dando um exemplo, assim, não tô lembrando de um episódio assim específico. Aí o Pluto vai atrás de uma topeira, aí a topeira, sei lá, quase mata o Pluto um monte de vezes no episódio. É bem assim. Nesse Mickey Mouse Works isso não existe, o Mickey tá sempre presente. E sem falar que tem mais do. Nesse Mickey Mouse Works, tem mais dos 3 personagens junto, né? O trio, o Mickey, o Pato de Pateta, que são a melhor coisa do desenho. E isso até tinha no clássico, né? Eles fizeram bastante, mas não muito, assim. Eles fizeram bem pouco até, se você for ver. Enquanto no Mickey Mouse Works isso é quase a série toda, assim. E é muito engraçado que cada vez eles têm um emprego diferente, que é no mesmo prédio, que parece o prédio onde o Jonah Jameson trabalha no Homem-Aranha do Tobey Maguire. E, cara, esses episódios são engraçados pra caramba. Acho que o mais engraçado de todos é o que eles são chaveiros. Aí o Mickey perde a chave da própria porta do escritório dele. Aí eles ficam tentando sair de qualquer jeito. Cara, que eu acho que quem assistiu esse episódio vai saber do que eu tô falando. Aí tem até uma cena que eu acho mais engraçada de todas, né? Que o Pateta fala, eu vou ligar pro chaveiro. Que mais eles são chaveiro, né? Então ele liga pra ele mesmo e fica discutindo e xingando ele mesmo no telefone. Aí o Padrão de o Mickey olha com uma cara de. Vai tá aí a cara deles. Cara, mas quando é o trio, mano, quando é o trio é perfeito. Só que aí os desenhos do Pateta geralmente é um tutorial, né, como sempre, que eu acho engraçado pra caramba. Ou é. Ou é ele ensinando alguns esportes radicais que isso veio do clássico, né, mais modernizado, mas não ruim, né. Às vezes até melhor, em alguns aspectos, né. Não tirando o mérito do clássico, né, mas é engraçado ver o tipo o Pateta correndo numa corrida de BMX. Só que estranhamente o Pato Donald nesse desenho e não é tão legal porque eu acho que eles cagaram mesmo no Pato Donald aí. Acho que o único episódio engraçado do Pato Donald nesse desenho é geralmente quando ele tá junto com o Pateta, por exemplo, quando ele tá tendo encontro com a Margarida. Aí a Margarida fala pra ele não perder a paciência, só que aí o Pateta é o garçom e ferra tudo. Só que aí até a Margarida perde a paciência. Esse episódio do Pato Donald é engraçado, mas tem outros com os sobrinhos deles que são engraçados, né? Só que geralmente tinha uns episódios que o Pato Donald tentava ficar se livrando de uma bomba, era bem chato, e às vezes ele era babá de uma tartaruga que muitas vezes era remake de outros desenhos antigos da Disney que nem era do Mickey. Por exemplo, tinha um lá que o Pato Donald estava de babá dessa tartaruga, o bebê Shelby, personagem chato pra caramba. Que aí era só um remake de um episódio do Timão e Pumba que eles ficam de babá do bebê Earl, que é uma águia. Mas raramente os episódios do Padrão eram meio ruinzinhos, mas tem muito, muito bom que era que o professor Ludovico ele faz o Padrão passar por uma terapia de choque, sei lá, uma terapia pra raiva. Só que ele acaba estressando o Padrão demais ainda. Isso é engraçado. Outra coisa boa, ótima, que eles tiraram nesse desenho que era muito ruim no clássico era o Tico e Teco. Cara, o padrão de Tico e Teco era muito ruim, mano. É uma versão 1000 vezes piorada do Tom e Jerry. E nada engraçado também. O Tico e Teco nunca foram engraçados. Muita gente acha eles fofos, mas eles não são fofos. Né? Os bichos são do mal, são mais do mal do que o Jerry e o Pernalonga juntos. E principalmente eles não são engraçados. E principalmente não são fofos também. Aí eles removeram quase que completamente o Tico e Teco. Acho que o Tico e Teco só aparece num episódio, mas né? Eu nem sei se é nesse Mickey Mouse Works ou se esse episódio específico do Tico e Teco é da House of Mouse. Foi feito pra House of Mouse, né? O curta. Eu não tenho certeza, mas eu acho que no Mickey Mouse Works eles não aparecem. E isso já consertou muita coisa do desenho antigo, né? Nossa, mas é engraçado como, tipo, na época dele todo mundo falava que é ruim. Falou, estragou o desenho clássico, mas não. Ele era tão bom quanto o desenho clássico que até melhorou algumas coisas. Mas aí vem a House of Mouse, né, que é melhor. E a House of Mouse meio que ofuscou um pouco o Mickey Mouse Works, porque, cara, a House of Mouse é muito besta, mano. Você vê os personagens da Disney se interagindo num bar aleatoriamente, fazendo um monte de coisa aleatória, tipo, um episódio inteiro sobre isso é a coisa mais engraçada do mundo. Só que aí vem muito imbecil Zé Ruela, vagabundo sem talento, que acha que é youtuber,
tipo eu, que fala que esse desenho era fraco, mesmo pra época ele era fraco, que não é um Vingadores da vida, é um crossover fraco, sendo que é um crossover da Disney. E esse é o melhor crossover já existente da Terra, da existência da humanidade, da animação, da existência da animação. Só que o House of Mouse é tão bom ver os personagens da Disney se interagindo entre eles num bar, aleatoriamente, fazendo cada coisa aleatória, que meio que ofuscou um pouco o Mickey Mouse Works, mas o Mickey Mouse Works é muito bom. Acho que dentro dos meus episódios favoritos tem um que é do Pluto, que o Mickey vai receber uma cafeteira, né? Só que ele não fala que ele é uma cafeteira, ele fala que vai receber uma encomenda. Aí ele fala pro Pluto pegar a encomenda porque ele vai sair. Aí eu acho que o carteiro troca os pacotes, aí. Era o pacote do zoológico, aí ele acaba entregando uma foca, o filhote de foca pro Mickey, o Salt é foca, e ele entrega a cafeteira pras focas no zoológico. É engraçado, aí o Pluto fica tentando proteger a foca enquanto as focas lá ficam tomando café. Cara, tem um dos outros melhores episódios que é do fax, que o Mickey compra uma máquina de fax e manda fax pra todo mundo. Aí ele manda um fax de hate pro Mortimer. Ou Mortimer, como ele fala. Aí só que ele acha que mandou por engano pra Minnie, e aí ele fica tentando recuperar o fax que ele mandou. Aí isso é porque o fax de amor que ele mandou pra Minnie acabou indo pro Mortimer. Ele pensou que o fax de ódio foi pra Minnie, mas não. Aí no final o fax de ódio foi pro Roy Disney Jr. É, aleatório, mas hilário. Mas eu acho que o episódio que leva o troféu, mano, é o episódio que o Mickey e o Pato estão jogando futebol americano dentro de casa. Aí eles destroem a foto favorita da Minnie e a Margarida juntas. Aí pra recuperar eles se disfarçam de Minnie e Margarida pra tirar a foto e pra tentar substituir. E o Pateta é o fotógrafo e tudo. Cara, mano, como eu falo que esse desenho é ruim, mano. Outro muito bom é o que o Mickey e a Minnie vão pra uma viagem romântica, mas aí a Margarida pede carona e a Margarida fica enchendo o saco deles o tempo todo durante a viagem. E outro é que o Mickey e a Minnie se perdem na estrada, eles param na cidade de Pernas para o Ar. Cara, esse episódio só assistindo pra saber o quão bom ele é. Mas o Pica-Pau novo, o novo Pica-Pau, né? Esse já é mais manjado, né? Por ser Pica-Pau. E esse, incrivelmente, ele é mais odiado do que o Mickey Mouse Works. Primeiro porque até hoje eu vejo gente reclamando do Pica-Pau novo e eles até confundem com o Pica-Pau Biruta, achando que o Pica-Pau Biruta é o Pica-Pau novo, mas não. O Pica-Pau novo não é perfeito. Eu acho que uma coisa ruim nele é a própria personalidade do Pica-Pau que tá meio... Não tá ruim, mas tá diferente. É como se fosse um Pica-Pau diferente, sei lá, um Boruto Pica-Pau. Tanto que até a voz dele e a risada tá diferente. E isso não é por causa do dublador brasileiro. No inglês também tá diferente. Só que aí você vê como o Pica-Pau como um cara bem mais preguiçoso e... ele tem uma personalidade bem preguiçosa e eu acho até engraçado. Não é totalmente ruim, mas é engraçado. Mas é legal que todos os outros personagens estão lá e as personalidades deles sobreviveram, né? Tipo a do Leôncio, o do Zé Curubu, que ela ela tá boa, né? Não tá tão boa quanto o clássico, mas ela tá tão boa quanto o clássico. O Zé Curubu no novo Pica-Pau tá quase no mesmo nível do Mickey Mouse Works, que eu falei dos personagens do Mickey Mouse Works. Mas aí tinha o Picolino que eu não ligo muito. O Picolino era bem genérico, era bem desenho secundário, né? Aquela fórmula da Hanna-Barbera de tem um desenho principal, aí tem um desenho menor secundário. Ou do Garfield dos amigos, né? Que tem o Garfield que é a melhor coisa do mundo, mas aí tem a fazenda do Orson que é só pra encher linguiça e é chato pra caramba. O Picolino era exatamente isso. Só que uma coisa que eu odiava nesse desenho era a Winnie. Ela é a Paulina no desenho clássico, né? Só mudando o nome. Mas eu não sei se mudaram o nome dela, porque ela ficou uma personagem totalmente diferente do clássico, né? Se eles deixaram o nome original. Porque ela ficou totalmente diferente do clássico, ou se eles viram que a personagem era tão diferente que eles pensaram que era uma personagem nova. E ela nem sequer parece um pica-pau feminino. Sei lá, ela parece o pica-pau clássico vestido de mulher. E o pica-pau clássico, no desenho clássico mesmo, vestido de mulher, ele fica mais feminino do que a Winnie. Só que a Winnie, cara, é muito
chata. Não sei se é por causa da voz dela, que é a Mabel César. Eu acho que a voz dela é bem chata quando ela faz personagem de desenho. Tanto que ela é a nova Minnie, né? A nova voz da Minnie, que não era ela antes. E ela como Minnie é horrível, mano. É tão horrível quanto o Guilherme Briggs como Mickey. Então os dois fazem o casal perfeito. Mas voltando a Winnie, ela tem uma personalidade totalmente aleatória, mas não é um aleatório engraçado. E ela é enxerida e não é engraçada, né? A Winnie é totalmente ruim. Mas esse pica-pau ele tem uns memes bem engraçados, mano. Até hoje eu dou risada da Polinésia Alemã, que o Zé Corubu vende viagens falsas pro pica-pau pra Polinésia Alemã, que tem dançarinas de hula que são meio vikings. Cara, esse negócio dessa cena é bem difícil de achar também, senão eu mostrava aí. Mas é a coisa mais engraçada do desenho. Esse pica-pau, ele é bom por ser ruim, né? Ele é ruinzinho, mas ele é bom exatamente por causa disso, por ser trash, né? O pica-pau é totalmente vagabundo e vida louca. É quase como se fosse um desenho do Peninha da Disney, mas só que substituído pelo pica-pau. Eu acho que a voz dele é bem ruim nesse desenho, né? E tem a voz do Bonkers. Mas isso não é só no português, no inglês também a voz dele tá ruim. Tá diferente. A risada tá diferente também. Mas aí tem o melhor personagem de todos, eu acho que todo mundo adora ele, que é o Texugo lá, que fala oi, meu chapa. Mas aí, além do episódio da viagem falsa dos Sarinas de Ula, da Polinésia Alemã, eu acho que outros melhores episódios é da corrida lá de esqui contra snowboard. O pica-pau de snowboard e o Leôncio de esqui, mas quem ganha é o Texugo com um trenó. Aí ele ganha e fica todo violento lá falando: Trenó na neve é o esporte mais radical que existe. Mas, cara, eu acho esses desenhos bem subestimados, né? Muita gente falava mal deles desde a época deles e fala mal até hoje. Só que considerando a época deles, né, 1999, eu acho que, e na minha sincera opinião, não tinha muita coisa boa, não. Tinha um monte de desenho genérico do Cartoon Network que realmente eu não gosto até hoje, tipo do Edu, me odeiem. Mas Vag Frango, Eu Sou o Máximo, é da época desses desenhos aí, cara, comparar o Mickey Mouse Works e o novo Pica-Pau com esses desenhos do Cartoon Network realmente é, é igual comparar, é como se eles fossem os desenhos da Era de Ouro mesmo, os original. Então, realmente, no 1999, 2000, começo dos anos 2000, não tinha muito desenho bom, na minha opinião, não, mas eles tiveram que debater com um titã, que foi o Bob Esponja, né? E o Bob Esponja foi um fenômeno igual o Digital Circus, né? Realmente, as três primeiras temporadas do Bob Esponja é ouro puro, né? Só que aí eu fico meio em dúvida em qual é melhor, o Mickey Mouse Works, o novo Pica-Pau ou o Bob Esponja. Eu sei que o Bob Esponja é melhor que o novo Pica-Pau, né? Mas se ele é melhor do que o Mickey Mouse Works, eu acho que eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Mickey Mouse Works é o meu favorito ainda. Embora eu goste do Lula Molusco e imitar o Lula Molusco. Eu sou o Lula Molusco. Entre, por favor. Eu sou o Lula Molusco. Eu vou comprar pro idiota goma de mastigar. Eu sou o quê? Babá de idiotas? Mas é isso. Nessa época de desenho não tinha muitos desenhos bons e eu não sei porque falam que o Mickey Mouse Works e o novo Pica-Pau é tão ruim assim, sendo que em comparação com outros desenhos da época deles, os outros desenhos são uma bosta. Até a Nickelodeon, tirando o Bob Esponja, eu acho que eles só tinham desenhos fracos, na minha opinião. Cat Dog, por exemplo, eu nunca entendi aquele desenho, eu nunca vou entender e eu nunca vou gostar daquele desenho. Castores Pirados também, esses desenhos estão bem no nível do Cartoon Network, se é que você entende o que eu quero dizer. É meio engraçado que tem dois desenhos clássicos nessa época aí, né, da era clássica dos desenhos, mas não tem nenhum do Looney Tunes, até onde eu sei. Porque o que veio antes, o Tasmania, é bem mais antigo, né, e aquele Tasmania é bem... Talvez eu faça um vídeo falando sobre ele ou não. Difícil vai ser assistir ele, porque eu acho que essa droga não tem nem na HBO Max, ou só o Max hoje em dia. Mas também tem as novas aventuras do Gato Félix, eu acho que esse aí é bem mais antigo também. Talvez eu faça um vídeo falando sobre ele. Mas se bem que não tem muito o que falar sobre as novas aventuras do Gato Félix, então eu vou falar aqui mesmo. Ele é um desenho bem bobo, bem barato, só que ele é muito bom por causa disso, né? Ele tem umas piadas totalmente sem sentido, aleatória, que chega a ser engraçada.
Mas não tem muito o que falar sobre ele, é só um desenho ultra bizarro, mais bizarro que Jojo, e isso não é piada, tô falando sério. Mas não tem muito o que falar, sempre o Gato Félix não tem muita coisa pra falar do Gato Félix, né? O Gato Félix é o que é, mas ele ainda é bom mesmo assim. Mas As Novas Aventuras do Gato Félix é um desenho tão bobo, que é uma experiência tão agradável de se assistir. É uma experiência bem agradável, é mais uma experiência do que tipo um desenho mesmo pra você ser fã. Igual qualquer desenho do Gato Félix mesmo. Tipo, tanto o preto e branco quanto aquela versão com cores que ele virou um clone do Mickey. E a versão mais famosa que ele tem a bolsa mágica. Então o Gato Félix é o que é. Ele é apenas isso. Não que ele é ruim, né? Mas ele é apenas o Gato Félix. Então, pra terminar, eu teria que imitar algum personagem do Looney Tunes, mas eu não falei de nenhum personagem do Looney Tunes, então eu vou imitar o Kane do Digital Circus. Eu sou um chefe, yes!